Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Unicor é referência em procedimentos cardiovasculares complexos. Um centro de hemodinâmica especializado em realizar intervenções de alta complexidade em cardiologia, fisiologia endovascular e neurologia, acreditado para tratamento de TAV. Somos referência no procedimento de oclusões coronarianas crônicas na América Latina. Entre em contato para mais informações. Unicor, medicina de primeiro mundo em Linhares. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação. Olá, muito boa noite novamente, bem-vindos ao Bate-Papo das 6. Tivemos um pequeno probleminha técnico já solucionado. Cumprimento a todos que nos acompanham pela TV Sim, canal 16.1, essa é da Terra, e também pela Rádio Viva e redes sociais. Como vocês já sabem, toda quarta-feira a gente tem um bate-papo voltado para a saúde, a medicina e saúde. Meu nome é Dr. Patrick Pertel, sou médico cardiologista, e hoje, como nós estamos no novembro, todos conhecem a campanha do Novembro Azul, voltada basicamente para a saúde do homem de uma forma global. A gente acaba sempre tendo um foco um pouco maior no câncer de próstata, que é o grande foco do Novembro Azul, mas a gente sabe que a saúde do homem é muito mais ampla do que basicamente a próstata. Então, daí que é o nosso objetivo hoje, da gente... Claro, não tem como não falar um pouco sobre a próstata, é impossível a gente não discutir sobre isso, dada a importância da próstata, mas a gente vai tentar, na medida do possível, também abranger outras áreas e outras questões da saúde do homem que são tão importantes quanto a próstata. E para isso eu tenho ao meu lado dois grandes convidados, o Dr. Guilherme Leodoro, urologista. Muito obrigado, Dr. Guilherme. Eu que agradeço o convite, muito boa noite a todos. Mais uma vez podendo estar levantando essa bandeira da campanha do Novembro Azul e com isso difundir a mensagem positiva de promoção à saúde para a população como um todo. Muito bem, do lado do Dr. Guilherme tem o Dr. Lorenzo Lani, médico nutrólogo. Muito obrigado, Dr. Lorenzo. Eu que agradeço a participação, uma boa noite a todos também. O nosso objetivo é também ampliar um pouco essa questão da saúde do homem como um todo, da qualidade de vida. A gente vai abordar alguns outros assuntos aqui também, tudo voltado para a saúde do homem. Eu acho que vai ser bem interessante. Isso aí. Então, assim, como eu falei no início, assim, a gente, claro, não consegue fugir 100% do câncer de próstata. A gente vai começar falando um pouquinho desse tema, que é muito importante, mas da metade para frente a gente vai tentar abranger outros aspectos também tão importantes quanto a próstata. Acho que para começar, sempre que a gente quer começar a falar de um tema, eu gosto de definir o que é isso, né? O que é esse tema. Então vou começar perguntando para o Dr. Guilherme, o que tanto a gente fala da próstata, o que é a próstata e qual que é a sua função? Muito bem, para quem não sabe, a próstata é uma glândula e ela faz parte do sistema reprodutor masculino. Ela é grande responsável pela produção do líquido que o homem ejacula para poder liberar os espermatozoides. E também ela acaba participando do sistema de continência urinária masculina. Então, é um órgão que fica ali abaixo da bexiga, por onde passa a urina, e ali é o ponto de saída do líquido ejaculatório. O que chama atenção é que ela também fica muito próxima ao reto, à ampola retal. Então, é uma posição estratégica ali na pelve masculina.
Muito bom. E a gente sabe, como vocês devem bem saber, as doenças da próstata, existem uma infinidade de doenças da próstata. A gente acaba falando muito mais do câncer de próstata, mas existem basicamente dois motivos mais comuns pelos quais a próstata cresce. Eu queria, Guilherme, que você só explicasse. Existe um crescimento que a gente chama de hiperplasia benigna de próstata, que é muito comum na faixa etária dos idosos, e o câncer propriamente dito. Queria que você explicasse um pouquinho essa diferença. Bom, essa diferença é muito interessante porque a gente consegue fazer um paralelo entre a doença benigna, aquilo que não é câncer, e a doença maligna, o câncer propriamente dito. Então, o homem adulto, ali a partir dos 40 anos de idade, ele pode começar a ter sintomas obstrutivos, sinais e sintomas que demonstram que ele está com dificuldade para urinar. Normalmente isso ocorre porque a próstata ela cresce como um todo e acaba estrangulando, obstruindo o canal urinário. E esse é o comportamento benigno da próstata. É um quadro que causa mais sintomas, incomoda mais o homem, prejudica a qualidade de vida do homem, mas de maneira geral é benigno. Fazendo o tratamento clínico ou cirúrgico, o paciente consegue viver normalmente. O que preocupa mais é a doença maligna, o câncer propriamente dito, porque ele não cresce em volume, mas ele cresce em forma desordenada. Então aquela célula da próstata que é programada para crescer, cumprir seu papel e depois morrer e ser substituída, essa célula ela tem um desarranjo de crescimento, ela cresce de uma maneira desordenada e forma a doença maligna. Isso só vai causar sintomas na fase avançada da doença. Por isso que a gente tenta levar o homem saudável para o consultório antes dele sentir esses sintomas. Porque com isso a gente faz a detecção precoce dessa doença e trata antes dela causar os sintomas. Na fase avançada, a doença já fica difícil de ser tratada de forma curativa. Esse é o nosso grande objetivo, né? O tratamento precoce e o diagnóstico precoce. E aí você puxou um gancho para a próxima pergunta que eu ia te fazer. A partir de que idade que o homem deve procurar o urologista e a gente deve começar esse rastreio do câncer de próstata? Bom, eu prefiro separar essa pergunta em duas partes. Vamos pensar de trás para frente. Quando começar esse rastreio para o câncer de próstata? De forma geral, a partir dos 50 anos de idade, mas se você tem na história familiar algum parente próximo com câncer da próstata, a gente antecipa esse rastreio aos 45 anos de idade. É sabido que pessoas negras têm a doença numa idade mais precoce e a apresentação clínica é mais agressiva. Então, negros também se encontram nesse grupo de risco, a gente antecipa aos 45 anos de idade. Separando a pergunta, respondendo a primeira parte da pergunta, é muito importante o homem cuidar da própria saúde e buscar esse cuidado com um médico, um agente promotor de saúde, que seja um clínico geral, um cardiologista, um endocrinologista e até mesmo um urologista. Então é uma resposta vaga, não tem idade para ir ao médico. A gente tem a saúde da criança junto com a pediatria, a gente tem a saúde do adolescente, uma vez que a mulher acompanha com o ginecologista desde que começa a menstruar, o homem fica sem ter um acompanhamento adequado. A gente tem a saúde do adulto jovem e a saúde do idoso. Então, em todas essas fases tem essa demanda de buscar um cuidado e eu acho que, de maneira geral, você deve estar sempre bem acompanhado por um médico. O urologista vai muito bem aí quando você começa as suas atividades sexuais, basicamente. Ótimo. Isso é um ponto interessante que você citou, que a gente costuma discutir muito isso. Existe a mulher, a história natural do acompanhamento médico feminino é pediatria, depois na adolescência a mulher menstrua, começa a acompanhar com o ginecologista desde então.
o homem, na infância, acompanha com o pediatra, chegando à adolescência, não tem, a princípio, nenhum segmento médico regular, e muitas vezes só na fase adulta, na quarta, quinta década de vida, que ele, quando sente alguma coisa, porque é mais natural do homem esse menor cuidado, né, com a saúde, começa a procurar, seja um cardiologista, seja um urologista, seja um clínico geral. Então é importante exatamente o que você falou, a gente ter essa prevenção, sempre essa promoção de saúde, não de uma forma só tratativa, só terapêutica, como também preventiva das eventuais doenças, sejam da próstata, sejam doenças cardiovasculares, metabólicas e várias outras doenças que acometem o homem. E aí, nesse aspecto que eu queria perguntar ao Dr. Lorenzo, a gente começou a falar um ponto interessante de prevenção. A partir de quando, eu fiz essa pergunta para o Guilherme, eu queria perguntar para você, não no aspecto só urológico, né? A partir de quando que você acha que o homem, de uma forma geral, tem que manter um segmento, seja para promoção de saúde, para prevenção, para rastreio de doenças? Então, primeiramente, assim, em relação à prevenção, acho que desde do nascimento, né? Sim. Desde a pediatria mesmo, de ter esses cuidados, de estar acompanhando de perto com um profissional de saúde, com um pediatra. A partir da adolescência, a vida adulta, aí já é mais, deve ser intensificado esse cuidado com a saúde, pensando principalmente na prevenção. E aí, com isso, a gente fala muito do estilo de vida, né? Hoje a gente sabe que existe a questão genética, que é como se fosse, eu costumo falar, como se fosse um molde, como se a pessoa ganhasse aquele carimbo ali quando nasce, mas hoje em dia cada vez tem estudado mais a epigenética. Então, como o estilo de vida ele consegue silenciar alguns genes ou fazer com que esses genes levem a doenças, por exemplo. E falando do estilo de vida, até em relação à saúde do homem mesmo, como isso pode melhorar a qualidade de vida do homem, eu costumo dizer que, simplificando, é como se o nosso corpo fosse uma máquina muito perfeita, que a gente precisa deixar de atrapalhar, programar para a máquina funcionar bem e botar o combustível bom. Eu falo até assim, pode ser a Ferrari que for, a melhor Ferrari do mundo. Se todo dia vai lá e coloca um combustível adulterado, todo sujo, a Ferrari, com o passar do tempo, vai começar a agarrar, vai começar a não desempenhar a sua função. E assim é o nosso organismo também. E o nosso combustível é o nosso alimento, principalmente. Então, se todo dia coloca um alimento que é ruim, que é prejudicial, uma hora vai começar a aparecer essas questões, aparecer os sintomas, aparecer as doenças. Da mesma forma que se passa a colocar uma quantidade maior de alimentos mais saudáveis, por exemplo, e menos alimentos ruins ao longo da vida, você tem uma prevenção maior. Muito bom, isso que você falou é muito importante. A gente vê hoje em dia, então, as pessoas muito preocupadas em uso específico de alguns suplementos, algumas medicações que a gente até vai falar mais para frente, e não fazem o básico, que é colocar um combustível bom, que é se alimentar bem, ter uma rotina de exercícios boa, ter hábitos de vida saudáveis, que é o básico. Não adianta nada você pensar em nada, nenhuma ideia mirabolante, nenhuma medicação incomum, sem cuidar do próprio motor, sem cuidar do próprio corpo, que isso é o básico em todos os aspectos. E isso, como a gente até estava conversando antes, esses hábitos de vida podem influenciar, como você falou, na epigenética, nos genes, e podem influenciar o surgimento de outros tipos de cânceres, das doenças metabólicas em geral, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso. Então, primeiro eu costumo dizer assim que a saúde, de uma forma geral, é como se fosse um prédio sustentado por 5 pilastras. E aí, dentro disso, entra o estilo de vida. A primeira pilastra mesmo é o sono. A gente tem observado cada vez mais as pessoas têm uma qualidade de sono muito ruim. E a gente sabe da importância do sono. Eu falo que o sono é como se fosse aquele momento de fazer a manutenção da máquina, de limpar, de depurar, de eliminar as impurezas que surgiram durante o metabolismo do dia. E a gente tem observado que cada vez mais as pessoas têm esticado os momentos acordados, né? Tem diminuído o horário de sono, às vezes com coisas que nem são tão importantes, às vezes ficam tanto tempo ali na rede social, por exemplo, acabam tendo noites de sono cada vez mais curtas, às vezes problemas mesmo para dormir, muitas vezes pelo estilo de vida durante o dia, uma alimentação mais pesada durante a noite, ou um consumo excessivo de cafeína, por exemplo, de alguns energéticos, algumas coisas que atrapalham a qualidade do sono. Muitas vezes mesmo sobrepeso ou obesidade, que interferem muito nessa qualidade do sono, principalmente através do ronco, a apneia do sono, aumentando desde o risco cardiovascular, interferindo na questão do libido, da potência, da ereção sexual, né?
e também influencia muito nisso, e cada vez menos a gente tem visto, principalmente os homens, buscando cuidado em relação à questão do sono. Tem até um caso muito interessante de um paciente que veio, que a gente cuidou dessa parte do sono, acompanhou também junto com o otorrino, fez uma polissonografia, e o relato dele principal era o cansaço durante o dia. Ele achava que dormia bem, e aí depois descobriu-se uma apneia do sono muito importante, que interferia em toda a energia nele do dia seguinte, tanto a energia física, quanto a energia, o vigor sexual também, quanto a energia mental, cansaço mental, a memória, a fadiga ao longo do dia. E depois que ele teve uma melhora disso, melhorou inclusive a qualidade de vida, até a esposa dele melhorou. Ele falou que melhorou até o humor da esposa, que era mais irritada, mais estressada, mas na verdade a qualidade do sono dela também estava muito prejudicada pelos roncos dele. Então o sono é uma questão muito importante, que as pessoas devem se atentar muito ao processo de higiene do sono, de tentar dormir o máximo possível, de tentar evitar esses alimentos que atrapalham mesmo a qualidade do sono. Depois do sono a gente fala muito de hidratação também, de usar sempre uma garrafinha de água por perto, para que mantenha ali uma média de 2,5 litros, a depender do peso de cada pessoa, de consumo de água por dia, e tem que ser água mesmo. O ideal também é que essas garrafinhas, que esses recipientes, eles sejam ou de vidro, ou de inox, por exemplo, que se evite os recipientes de plástico, porque o plástico ele libera uma substância tóxica, que além de ser um cancerígeno muito forte, ele funciona como um disruptor endócrino. Costumo dizer como se os nossos hormônios funcionassem como uma chave-fechadura. E um disruptor endócrino é como se fosse uma chave diferente. Funciona como um hormônio ruim, um hormônio diferente, que depois que acopla naquela fechadura, ele trava, então atrapalha o funcionamento normal dos hormônios, inclusive da testosterona, por exemplo, que a gente vai falar mais para frente, e também modifica toda aquela sinalização dali para trás. Então, também, prestar atenção até a esses detalhes. São coisinhas poucas que eu costumo dizer, falo assim, pode falar. Referente a bebidas quentes em recipientes de plástico, isso é também, muito importante. Isso só para encaixar sobre essas substâncias liberadas desses recipientes plásticos, né? A bebida quente, a gente ainda não mapeou isso e levantou essa bandeira de maneira oficial, mas já é sabido e o quanto mal isso está fazendo para o organismo como um todo. Sim, e aí é interessante que a bebida quente, o cafezinho no copo descartável, que é muito comum, entra numa loja, vai num local, num estabelecimento, sempre tem esse cafezinho no copo descartável. É interessante lembrar que a bebida quente, ela aumenta essa liberação, mas desde que o líquido, o alimento esteja naquele recipiente, já acontece uma liberação dessas substâncias tóxicas, como o bisfenol, por exemplo. E inclusive coisas poucas, as próprias garrafinhas que às vezes não está ali quente, que deixou na geladeira, uma garrafinha PET, mas que ficou armazenada lá no supermercado, ficou armazenado no outro estabelecimento, no local quente, o próprio galão de água também, de plástico muitas vezes, e aí vai além do plástico mesmo, alguns outros utensílios que se usam no dia a dia, igual as panelas de Teflon, que liberam uma série de substâncias químicas também que funcionam como disruptores endócrinos, o alumínio mesmo tem uma relação forte até com câncer, até com Alzheimer, algumas outras doenças. Então, a se atentar, não dá para viver numa bolha, não dá, mas quanto mais cuidados com a saúde tiver, e desde que sejam cuidados simples, às vezes é trocar uma garrafinha, trocar um recipiente que está usando, já vai influenciar muito no cuidado da saúde, inclusive até na prevenção de doenças. Depois da hidratação, eu costumo falar da alimentação, que é muito importante, depois a gente ressaltar os alimentos que são mais prejudiciais à saúde de uma forma geral, desde os ultraprocessados, os presuntos, apresuntados, salsicha, os temperos prontos, né, os alimentos cada vez mais com mais substâncias químicas, a gente fala que é produto alimentício e menos alimento. Então, o ideal é que a pessoa passe a consumir mais alimento de verdade, desde as frutas, os legumes, as carnes, os ovos, os peixes, esses alimentos de verdade. E a prática de atividade física, que é fundamental, nem que seja ali 3 vezes por semana, nem que seja uma atividade física moderada de 40 minutos, tentar encaixar isso na rotina, se programar para isso, é aquela história de programar a máquina, né? De ter rotina, ter horário para dormir, ter horário para comer, ter horário para fazer atividade física, para buscar que essa máquina funcione da melhor forma possível. Excelente, muito bom. Só puxando um gancho um pouquinho do que você falou no começo, a questão do sono, puxando até um pouquinho para a minha área também, o sono é extremamente importante em algumas doenças cardiovasculares. A gente vê muitos pacientes que não tomam vários remédios de hipertensão, por exemplo, e que não têm uma pressão controlada por
porque não tem um sono adequado. Então, muitas vezes o paciente tem apneia do sono, tem muitos roncos, então muitas vezes a gente controla essa questão do sono e com isso a gente consegue controlar a pressão. Isso vale para arritmias. Algumas arritmias cardíacas também são não geradas, mas são potencializadas por distúrbios do sono. Chegamos ao final do nosso primeiro bloco, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta no nosso bate-papo das 6, hoje conversando sobre o Novembro Azul, sobre a saúde do homem. No último bloco, a gente estava falando um pouquinho no final sobre a saúde de uma forma geral do homem. Mas, como eu falei, a gente sempre vai tentar dar umas pinceladas sobre a questão da próstata, que é muito importante, tão importante quanto a saúde, os outros aspectos da saúde masculina. E aí, eu queria só fazer mais algumas perguntinhas que chegaram para nós pelas redes sociais, que acho que são importantes a gente sempre ressaltá-las. Primeiro, doutor Guilherme, a gente vê muito no consultório, doutor Lourenço, com certeza, os pacientes questionando sobre, não, doutor, eu fiz o meu PSA está ótimo, está tudo normal, preciso mesmo fazer o toque retal, preciso ir no neurologista. Então, a velha pergunta, né, o PSA substitui o toque retal? Essa pergunta, ela não some do nosso contexto, né? Ela fica impregnada por causa de tabu, preconceito, vergonha. Então, assim, o paciente faz de tudo para fugir do exame físico e tenta negociar, tenta ludibriar, promete que vai voltar em outra consulta só para fazer o exame, mas não quer fazer naquele momento. De certo que o exame de sangue ele não substitui o exame da próstata. A recomendação é que eles se complementem. A gente deve fazer tanto o exame da próstata quanto o exame do PSA. Os dois exames, eles têm uma margem de falha, mas quando a gente junta, quando a gente associa os dois exames, a gente diminui muito essa margem de falha e tem uma capacidade maior de detectar a doença na fase inicial. Uma outra pergunta recorrente é se existe algum outro exame que possa substituir o exame do toque, o exame do PSA. E a resposta ainda é não. Não existe nenhum outro exame que substitua a triagem do toque com o PSA. Inclusive, dos exames mais modernos praticados na nossa rotina, a gente tem hoje a ressonância multiparamétrica da próstata, que é um exame de imagem, onde a gente faz essa imagem, esse mapeamento da próstata para ver se o tecido da próstata tem alterações que sejam sugestivas de câncer. Mas mesmo a ressonância, ela não é melhor do que o toque com o PSA, principalmente na fase inicial da doença, onde ocorre o surgimento de pequenos nódulos. Então, não tem como fugir da associação do toque retal com a dosagem do PSA. Muito bom. Você já respondeu a próxima pergunta que eu faria sobre essa questão mesmo da ressonância, que hoje em dia está muito em voga, os métodos de ressonância multiparamétrica cada vez mais avançados, mas que realmente não substituem. E aí, só para a gente complementar essa questão, duas perguntas, uma associada à outra. Todo câncer que chegaram para nós também, todo câncer de próstata precisa de cirurgia, se isso é verdade, e se outra questão também que é sempre um pouco de tabu, se todo paciente que tira a próstata vai ter impotência sexual. São duas perguntas também super rotineiras que são essenciais para a gente poder propor e oferecer o melhor para os nossos pacientes. Basicamente é o seguinte: nem toda doença da próstata maligna
ela é indicada a cirurgia. Como é que funciona como é que funciona o contexto? Se a doença for detectada na fase inicial, ela pode ser tratada e a gente chegar à cura do paciente. Na doença da fase avançada, infelizmente, a gente não consegue fazer a cura. É só mesmo tratamentos complementares para melhorar um pouco a qualidade de vida do paciente, tentar controlar essa doença, mas a gente não consegue erradicar a doença uma vez que ela está espalhada. E hoje, o melhor tratamento para o câncer da próstata, principalmente na fase inicial, ainda é a cirurgia. Ela é dita como padrão ouro, então é o tratamento de primeira escolha para as doenças localizadas na próstata. Saiu até um artigo essa semana no jornal, na revista europeia de urologia, que estão até estudando a possibilidade de fazer uma retirada parcial da próstata só no local que tem o tumor. Ainda é algo experimental, algo questionável, mas a recomendação atual é ainda fazer a retirada total da próstata. Só que esse procedimento tem efeitos adversos. E 2 grandes problemas da cirurgia da próstata sempre foram perda da potência sexual e perda da continência urinária. Então, assim, a cirurgia da próstata, ela está difundida aí há mais de 100 anos. Só que ela vem evoluindo, e hoje a gente consegue fazer esse tratamento por métodos minimamente invasivos. Nessas cirurgias minimamente invasivas, a gente consegue separar os nervos da ereção e a gente consegue proteger a musculatura da continência. Então hoje, as cirurgias minimamente invasivas já conseguem propor o tratamento curativo sem tanta agressão, dando uma chance maior do paciente preservar tanto a continência quanto a potência sexual. Então, assim, existe o medo do paciente operar da próstata e ficar impotente? Existe, mas esse dano está sendo cada vez mais minimizado a ponto do paciente fazer a cirurgia, ficar livre da doença e se manter continente e com a função erétil preservada. Excelente, muito bom. Então, agora, como eu falei, a gente vai sair novamente do assunto próstata, tentar falar um pouquinho mais de outros aspectos da saúde do homem. E aí ainda, Guilherme, a gente estava conversando agora no intervalo sobre algumas questões. Eu queria que você... Eu até já imagino a resposta, mas eu queria que você respondesse para nós. Fora essa questão de próstata, qual que é a queixa mais comum dos homens no seu consultório? Bom, de fato, o paciente que vem preocupado com o câncer de próstata, normalmente ele vem acompanhado da esposa, né? Porque ela, a parceira, costuma ser a grande motivadora para o homem cuidar da própria saúde. Mas a gente tem, entre as diversas queixas, as queixas de retenção urinária e as queixas de disfunção erétil, né? Então, é muito comum o homem procurar o urologista quando começa a falhar, né? E aí a gente vai buscar ofertar para esse paciente um tratamento sistêmico, né? Integrativo, multidisciplinar, onde a gente vai detectar aonde ele está falhando, porque ele busca a gente na esperança de que vai ter um remedinho, um Viagra, um Cialis ali, um remedinho que vai retomar a função sexual dele, mas ele esquece que ao invés de buscar um remédio, ele deveria buscar a saúde, deveria buscar melhorar a qualidade de vida e aí sim melhorar o desempenho sexual desse paciente, né? Acho que o Lourenço pode acrescentar para a gente também.
Eu gosto até de dizer assim, eu falo que é como se cada pessoa fosse uma árvore, né? E às vezes eles vêm buscando muito isso, que são os corta-galhos. É um remédio para remediar, no final das contas, para cortar aquele galho. E não busca cuidar da raiz, que a raiz é o mais importante. Cuidando da raiz, você cuida da árvore como um todo. E aí entra de novo naquela história da raiz. O que está colocando na raiz? Dependendo do que coloca, se é mais veneno, o galho lá em cima já cresce mais tortuoso. Então, o que isso quer dizer? Que dependendo do que está se alimentando, dependendo do estilo de vida, aparecem mais os sintomas, aparecem mais as doenças, aparecem mais as questões até de impotência sexual, de dificuldade no libido. E se passa a colocar adubo bom nessa raiz, um estilo de vida mais saudável, a árvore toda fica melhor. E até relacionado a essa questão de alimentação, do estilo de vida, a gente também é importante ressaltar que além da questão do sono, dessa questão da alimentação, da atividade física, mesmo a atividade física, o exercício de força, um exercício resistido, também ele induz uma produção de testosterona. A questão da bebida alcoólica, o consumo excessivo de bebida alcoólica, o tabagismo, o uso do cigarro, também influenciam de forma negativa na questão do libido, do desejo sexual, da potência, até na energia e disposição ao longo do dia. Então, são fatores também que têm uma influência muito grande em prejudicar essa questão do libido e da potência e da ereção também. A gente consegue desenhar o perfil do homem que vai ter uma falha sexual. Então, assim, dorme mal, se alimenta mal, vive estressado, desconta tudo no cigarro, fumante compulsivo, e chega em casa, ao invés de praticar uma atividade física, vai beber para desestressar, para relaxar, e o álcool, então, causando todos os malefícios, prejudica novamente o sono, entra nesse ciclo, não pratica nenhuma atividade física. Quando a gente vai fazer a avaliação desse paciente hipertenso, diabético, no mínimo um sobrepeso, mas a gente tem aí vários níveis de obesidade, com distúrbios respiratórios, roncos, apneia do sono, inclusive com dislipidemias, e aí acaba que você tem, num termo técnico, né, a aromatização periférica, né? Então você tem esse excesso de gordura consumindo a testosterona desse paciente, diminuindo essa testosterona biodisponível. Então ele vai dosar essa testosterona, ela vai estar insuficiente. Às vezes ela não está baixa com valores absolutos, mas ela já não atua de forma adequada. E aí ele quer o quê? Ele quer remediar só esse ponto, onde você tem aí um iceberg de problemas. Você tem assim, uma árvore com uma raiz cheia de problemas, onde não está dando frutos, e ele quer só um fruto, ele quer um remedinho para gerar um resultado, mas não quer tratar pela raiz o problema. Isso é interessante, Guilherme, permite falar, Patrick, dessa aromatização periférica. Isso é muito interessante, porque às vezes a produção dele não quer dizer que está insuficiente. Ele está produzindo legal, mas a própria célula de gordura ela é muito rica numa enzima chamada aromatase. Essa enzima ela converte a testosterona, que é um hormônio predominantemente masculino, num estradiol, um hormônio predominantemente feminino, e vira uma bola de neve, vira um ciclo vicioso. Quanto mais obeso está, mais estradiol, mais testosterona é convertida em estradiol, ou seja, diminui ainda mais a testosterona, diminuindo o libido, e aumenta ainda mais o estradiol, que é um hormônio feminino ruim, aumentando o sedentarismo, dificultando mais o emagrecimento, virando uma bola de neve que precisa ser corrigida. Ciclo vicioso, exatamente. Muito bom, chegamos ao final do nosso segundo bloco e daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta no nosso terceiro bloco do Bate-Papo das 6 e mantendo o nosso tema de Novembro Azul, saúde do homem, a gente terminou o último bloco falando sobre disfunção sexual, impotência sexual
E agora a gente vai abordar um tema que é muito interessante, muito importante também, está muito na moda ultimamente, que é a questão da suplementação hormonal, seja por anabolizantes, seja por diversos hormônios, as chamadas terapias hormonais, que a gente sabe que podem ser benéficas num curto prazo para determinados objetivos, mas que a longo prazo tem muitos malefícios. E eu queria que o Dr. Lourenço começasse falando para nós um pouco sobre essas terapias hormonais. Então, é cada vez mais comum, né, os pacientes, igual o Dr. Guilherme mesmo comentou, de virem buscando como se fosse uma fórmula mágica, aquela questão para resolver aquela situação momentânea, para melhorar o libido ali, para melhorar a disfunção erétil. E o que a gente precisa avaliar? Que cada paciente ele tem a sua individualidade. Primeiro de tudo é tentar descobrir a causa disso, a causa, por que está numa deficiência hormonal, um hormônio insuficiente, que muitas vezes não está com uma produção prejudicada, igual a gente comentou, mas está com uma conversão periférica muito acentuada em outro hormônio, que são hormônios ruins. E cada vez mais a gente tem visto as pessoas vindo já usando os hormônios por conta própria, né? Muitas vezes na academia, muitas vezes o conhecido, a pessoa às vezes ingressa numa atividade física e já tem alguém ali com mais tempo que faz uso desses hormônios, que muitas vezes são do mercado paralelo, a gente fala. Na verdade, são hormônios que são drogas, porque não passam pela Anvisa, não tem toda uma fiscalização. Por mais que conheço 1.000, 2.000 pessoas que usaram, nunca tiveram problema, mas a gente não sabe exatamente que substância está dentro daquela ampola, já que é uma substância ilegal. E além disso, as doses indiscriminadas, doses cada vez maiores, utilizadas pela experiência de quem está na academia, sem ter uma avaliação exatamente dos hormônios da pessoa. Eu costumo dizer que nossos hormônios são como uma orquestra. Se tiver um violino tocando desafinado, atrapalha a música toda. E muitas vezes os hormônios, dependendo principalmente do tipo de hormônio, a gente fala de micrograma, então são doses minúsculas que são responsáveis por uma série de funções do nosso organismo. E toda vez que entra um hormônio em excesso, a testosterona, por exemplo, em excesso, ela pode se converter ainda mais nesse hormônio feminino, que é o estradiol, por exemplo. E outra coisa, quando está entrando um hormônio em excesso por fora, sem uma necessidade real, você faz um bloqueio do eixo, a gente fala. O nosso estímulo de testosterona é uma glândulazinha que fica no crânio, ela libera um hormônio que estimula o testículo a produzir a testosterona. E toda vez que tem esse hormônio em excesso de fora, essa glândulazinha entende que já tem demais, então ela não precisa mandar esse estímulo. E isso, dependendo do caso, às vezes pode ser até irreversível, ela para de mandar esse estímulo, depois a pessoa precisa fazer aquela reposição por muito e muito tempo. Às vezes foi iniciada uma reposição desnecessária. Muito bom. E a gente estava conversando aqui no intervalo exatamente sobre essa questão da testosterona. Hoje em dia tem sido um exame muito realizado, a dosagem de testosterona, que muitas vezes está dentro da faixa normal, não necessariamente lá em cima, mas está dentro da faixa normal. E os pacientes atribuem essa testosterona não tão alta como eles gostariam, como uma possível causa de disfunção sexual, de alguns sintomas de baixa libido, e eles muitas vezes desejam usar essa testosterona, essa reposição, que muitas vezes não tem indicação e tem vários malefícios. Eu queria que o Dr. Guilherme falasse um pouco para nós sobre isso. Primeiro que a dosagem da testosterona entrou em moda, virou uma febre, onde o paciente busca uma justificativa para algum problema na sua qualidade de vida. E aí ele chega, como a gente desenhou anteriormente, uma pessoa cheia de problemas, que ela não admite ter esses problemas, não enxerga esses problemas, e vai buscar um ou outro ponto que é passível de correção pelo ponto de vista dela, que vai resolver. É um remedinho tomando uma vez ao dia e ela volta ao normal. Só que não, né? Na verdade, a dosagem da testosterona ela serve para a gente entender que existe uma faixa saudável de valores da testosterona e faixa não saudável de valores, onde muito acima faz mal e muito abaixo também faz mal. E esse fazer mal pode ter desde sintomas discretos, como alteração do humor,
alteração da disposição do paciente, alteração do sono, ganho de peso, perda de massa magra, até essa conversão periférica da testosterona, gerando um efeito rebote, aumentando hormônios ditos femininos. Então, antes do paciente pensar, tem um problema de libido, tem um problema de ereção, vou dosar minha testosterona para poder ver se eu preciso repor testosterona, a gente tem que entender como é que está a saúde desse paciente como um todo, e se esse paciente estiver relativamente bem e for só o problema da disfunção sexual, a gente vai tentar buscar entender, conseguimos estimular a produção de uma testosterona endógena, uma testosterona do próprio paciente? Não. Necessitamos de repor essa testosterona de fora, uma testosterona exógena? Talvez, ao invés de ofertar mais testosterona, diminuir o que está consumindo essa testosterona, vamos tentar trabalhar inibidores da aromatase, vamos tentar tirar essa gordura periférica que que consome essa testosterona, vamos usar de forma progressiva, de forma regressiva, de forma intermitente, de forma permanente. Então, assim, vale de alerta para os pacientes que acham que só a reposição da testosterona vai resolver a vida desse paciente. É bom ter ciência de que, uma vez iniciada a reposição externa, né, da testosterona de forma contínua, ele vai acabar bloqueando o neuroeixo, que é isso que o Dr. Lourenço falou. O organismo vai entender, essa testosterona está vindo de algum lugar, está em excesso e eu não preciso repor mais, produzir mais. Daí esse paciente vai ficar bloqueado e essa reposição vai ser para o resto da vida. Uma vez suprimindo essa testosterona, retirando essa testosterona que vem de fora, esse paciente ele vai ficar sem testosterona, e aí os efeitos são deletérios, né? Mas em alguns pacientes é notória a necessidade dessa reposição, até porque com o ajuste, acho melhor do que reposição, seria um ajuste, que aí com esse ajuste a gente consegue preservar a libido, consegue preservar o bem-estar desse paciente, sono, disposição, a massa magra, esse suporte muscular, proteger desse paciente de osteoporose, proteger a parte cardiovascular desse paciente, diminuir as incidências de infarto desse paciente hipogonádico, né? Então, assim, a testosterona ela é uma ferramenta, mas se ela for usada de forma inadequada, ela acaba prejudicando a saúde do paciente. Muito bom. E só puxando um pouquinho, você falou agora um pouco sobre essa questão de cardiovascular, a gente falou até agora de próstata, falamos de disfunções sexuais, disfunções metabólicas, e acho que é importante a gente falar um pouquinho também sobre as doenças cardiovasculares, que elas, por si só, representam 30% das causas de óbito todo ano no país. Elas são a maior causa de óbito da população em geral, inclusive dos homens. E quando eu falo de doença cardiovascular, não é só o infarto do coração. Isso inclui infarto, inclui AVC, inclui doenças circulatórias em geral. Então, e os homens, um dado importante, os homens têm 3 vezes mais chance de ter doenças cardiovasculares em geral do que as mulheres. Isso inclui vários fatores. Tem as questões hormonais, a testosterona mesmo, propriamente dita, é um deles. Inclui o fato de que o homem tende a cuidar menos da saúde, tende a ter mais colesterol alto, tende a desenvolver diabetes de uma incidência um pouco maior. E
ele não se cuida. Tudo que a gente conversou até agora de hábitos de vida, de sedentarismo, de obesidade, tudo isso influencia na próstata, influencia na função sexual, influencia muito no sistema cardiovascular. Facilita o desenvolvimento de hipertensão, que é uma doença silenciosa, e que junto com colesterol, junto com diabetes, junto com sedentarismo, junto com tabagismo, formam um conjunto de doenças e hábitos de vida inadequados que culminam com as doenças cardiovasculares, que são as maiores causas de morte no país. Então, assim, é muito importante a gente salientar isso também. Tudo que a gente conversou até agora de hábitos de vida, de alimentação adequada, como o Dr. Lourenço falou muito bem aqui, de se cuidar de uma forma geral, de uma forma integrada, para ter uma saúde, uma qualidade de vida adequada, hábitos de vida adequados, uma atividade física regular, prevenção acima de tudo. Isso tudo contribui, como a gente está há quase uma hora falando, para a saúde do homem de uma forma geral, que vai muito além da próstata propriamente dita. A gente está chegando ao final do nosso programa. Eu gostaria de agradecer muito, doutor Guilherme. Muito obrigado, doutor Guilherme. Bom, eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigado pelo convite. Mais uma vez está vindo aqui trazendo assuntos relevantes. Acho que a participação do Dr. Lourenço é sensacional para entender que o homem ele precisa de cuidar da sua saúde como um todo. Eu acho que é olhar no espelho, se enxergar como é que eu estou hoje, como é que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Então, o corpo humano precisa de cuidados, precisa de manutenção, precisa de prevenções para isso não falhar no futuro. Só antes de mais nada, existe essa estimativa, né? 65 mil novos casos de câncer de próstata no Brasil por ano. Então, é a neoplasia que mais mata o homem no Brasil. É importante essa campanha em novembro para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Obrigado, boa noite. Excelente. Muito obrigado, doutor Lourenço. Eu que agradeço o convite, agradeço aos colegas também e gostaria de agradeço a audiência de vocês em casa e gostaria de deixar uma reflexão, que as pessoas, principalmente os homens, que passem a olhar com cuidado para a sua saúde, passem a investir na saúde. O que a gente mais tem observado é que tem se investido cada vez mais, às vezes na casa, às vezes no carro, cuida tão bem do carro, às vezes no próprio trabalho, às vezes nos animais domésticos, animais de estimação, nos outros membros da família, e tem esquecido de investir nele, de cuidar dele, de buscar cuidados médicos, de buscar acompanhar os exames. Mesmo que não esteja sentindo nada, vá em busca, vá avaliar, vai fazer esses check-ups gerais para, de qualquer forma, descobrir alguma coisa antes que tenha um tratamento mais eficaz, mais rápido, ou mesmo para manutenção, para melhora da qualidade de vida. Excelente. Novamente agradeço aos nossos grandes convidados. A gente fica por aqui. Muito obrigado pela audiência de vocês. TV Sim, essa é da Terra. Bate-papo das 6. Oferecimento Uniscan, diagnóstico por imagem. Rio Doce Radiologia. Unicor. Conquiste e proteja seus bens com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Peça sua cotação. A Uniscan oferece o melhor para você. Faça seu exame com segurança e conforto. Nossa mamografia 100% digital entrega imagens mais nítidas e um diagnóstico muito mais preciso. Para nós, você é única. Cuide-se o ano inteiro. Sua vida é feita de momentos. Momentos em família, momentos de sonhos, momentos de conquistas, momentos de realizações. E para todos os momentos você pode contar com a Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Há mais de 25 anos, parceira das melhores operadoras de seguro e consórcio do país. Pagoto Corretora de Seguros e Consórcio. Seguro e consórcio de tudo para todos. Centro Linhares. Ligue 3371-2000 e peça a sua cotação.